Irmãos, vamos iniciar hoje uma nova série de estudos. Eu espero que isso não tenha sido... desculpa, obrigado. Tu tens uma equipa que tens que levar para outra sala, não é, Paulinho? Tens que você lembrar disso. E a Amanda vai estar com eles. Obrigado. Nem ela lembrou que ela tinha essa... vamos iniciar essa série nova de estudos. Vamos falar um bocado sobre o Evangelho nas finanças. O que significa isso? O que significa ter sido alcançado pelo Evangelho e como isso afeta as nossas finanças. Nós falamos que a salvação que o Senhor nos dá é uma salvação completa. A transformação que nós recebemos de parte do nosso Deus também é uma transformação completa. E isso tem a ver com a maneira que nós gerimos os recursos que nós temos. Na realidade, isso vai ser uma série de 4 ou 5 estudos que nós vamos ter antes de finalizar o ano, não é? Geralmente, no final do ano, começam os excessos, não é? Nós achamos que, como vai acabar o ano, temos que acabar com tudo também, aquilo que nós temos. Mas seria bom poder ver o que a Bíblia fala sobre isso. Depois, o ano que vem, vamos iniciar a estudar sobre o Evangelho, mas isso vivido na igreja, como que uma igreja tem que ser organizada, assim. E vamos relembrar princípios que são bons, mas é bom sempre iniciar com essa série. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos ler Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus, capítulo 25, verso 14, sim. Mateus, capítulo 25, versos 14 em diante. Vou fazer a leitura. O texto é um bocado comprido, mas é importante que nós possamos ler todo ele, sim? Porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no teu gozo, no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que o Senhor
abençoa a sua palavra. Vamos orar umas mais, irmãos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, nós queremos agora estudar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos falar. Por isso pedimos a tua graça, pedimos a tua ajuda, pedimos a iluminação do teu Espírito, Senhor, que tu possas iluminar nossas mentes, Senhor, e nos ajudar a entender o que tu queres nos ensinar, Senhor. Deus, nós não queremos falar nada fora da tua palavra, nós não queremos ir contra aquilo que nós vemos claramente nele, por isso pedimos a tua ajuda. Não nos permitas desviar-nos, Senhor. Não deixes que sejamos a ensinar heresias, mas sim a tua verdade e toda a tua verdade, Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pronto, meus irmãos. Sempre que vamos a tratar esse tema de finanças é complicado, né? Principalmente a nível evangélico, porque vem aquela ideia, não é, de que isso é coisa de igrejas neopentecostais, que eles fazem a base, o fundamento do ensino da sua igreja em base a recursos. Sim? Mas uma das coisas que eu gostaria poder fazer nesses sábados, que nós vamos estar a falar sobre finanças e sobre como o evangelho se vê nas finanças, é justamente mostrar onde que está o erro de esses pregadores, e desculpem a expressão, não é? Eu ouvi várias vezes essa expressão essa semana de vários irmãos, e eu quero repeti-la, eu realmente concordo com eles. Esses pregadores vindo diretamente do inferno para desviar aquilo que Deus ensina. Uma das coisas que nós vamos observar nos evangelhos, quando Jesus está a ensinar, é que ele fala muito mais de finanças que, por exemplo, do próprio inferno. Sim? E será que é importante isso? Será que é uma coisa que nós precisamos prestar atenção? E a resposta é sim. Sim. Porque Jesus vai resumir isso muito bem lá no Sermão da Montanha, quando ele vai falar, não é? Que onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sim? Então, por isso que o tema que nós colocamos para essa série é justamente isso, não é? Uma questão do coração. E a pergunta que nós precisamos responder é: onde que está o nosso coração? Onde que está o nosso coração? Mas quando nós falamos sobre o evangelho nas finanças, nós não somente vamos falar da questão de dinheiro. Nós vamos falar de todos os recursos que Deus nos deu. Sim? Porque qualquer um de nós poderia falar e pensar aqui: pastor, eu sou imigrante. Eu não tenho dinheiro, por isso que eu estou cá. Estou a trabalhar, não é, para poder ganhar um pouco mais e ver se eu consigo ter. Sim, mas tu tens privilégios agora que os teus parentes, amigos, vizinhos, lá da terra que tu saíste, eles não têm. Por exemplo, tu podes dormir tranquilo, sabendo que dificilmente alguém vai entrar à tua casa. É um recurso, uma bênção que o Senhor te dá, assim como nós estamos a ver, e é um privilégio, sim, que o Senhor te dá. O Senhor te dá trabalho, o Senhor te dá tempo para que tu possas usá-lo. E a pergunta, de novo, é: onde está o teu tesouro? Como que tu estás a usar isso? Então, hoje vamos a iniciar a pensar sobre isso. Por isso que a parábola é muito especial para nos ajudar a lembrar sobre isso. Deixe-me só fazer alguns esclarecimentos primeiro, antes de entrar no texto em si. Sim? Quando nós estudamos parábolas, nós temos que ter muito cuidado para dar um significado a cada coisa que nós vemos numa parábola. Sim? Porque ali nós estaríamos a fazer a usar de um recurso literário, um recurso que geralmente se faz, que é da alegorização, sim? Dar um significado a uma coisa que não tem. Nós estamos a colocar um significado naquilo que o Senhor não queria transmitir. Por isso, quando nós estudamos uma parábola, nós precisamos entender o contexto, por que Jesus está a falar disso, e qual que é o objetivo.
sim? Por que é Jesus? E qual que é o tempo? E é interessante que essa parábola em particular, Jesus está a fazê-la no seu discurso de despedida dos discípulos, sim? E ele está a falar para os discípulos: tomem cuidado de que daqui a pouco eu já não vou estar com vocês. Mas vocês precisam estar alertas, sim? Alertas. E nós temos, por exemplo, a parábola das 10 virgens, não é? Fala sobre que 5 eram diligentes e 5 eram negligentes, sim? E Jesus vai falar que o noivo vem na hora não esperada, não é? E aqueles que não estavam preparados não poderiam entrar. Então, Jesus está a falar já na sua despedida dos seus discípulos. Graças a Deus, nessa parábola é muito fácil distinguir os elementos, sim? Quando a parábola fala, não é, do Senhor que entrega coisas, que entrega talentos aos seus servos, nós sabemos que esse é Deus. Sim, nós podemos fazer a conexão sem alegorizar, falando que esse Senhor está a representar a Deus. Os servos são aqueles que servem a Deus. Sim? Nesse caso, poderíamos ser muito bem nós, ou, no caso particular que Jesus estava a falar, os discípulos. Sim? E os talentos? Está a falar de quê? Sim? A primeira coisa que nós temos que descartar ali, não está a falar do talento no sentido que geralmente nós estamos a pensar. Sim? O talento de tocar a música, ou de cantar, como o pastor tem, não é? Canta tão bonito. O que não tem, melhor dito, não é? Não está a falar de esse talento, está a falar de dinheiro. Talento era uma unidade de medida para medir a quantidade de prata. Sim? E estamos a falar de muito dinheiro. Nós não podemos saber a ciência certa quanto era realmente que correspondia, mas mais ou menos pensem, um talento corresponde a 1 ano de trabalho de uma pessoa. Sim? Um denário era aquilo que eles ganhavam num dia, um talento estava mais ou menos, sim? Entre, vamos colocar uma meia, não é? Entre 12 mil a 20 mil euros hoje em dia, poderia ser um talento. Sim? Então, vocês façam os cálculos, quanto que o Senhor entregou a cada um dos seus servos. Então, nós sabemos, Deus é o Senhor, os servos são os homens, não é? Principalmente aqueles que o seguem, e a verdade sobre que nós teremos que dar contas. E essa é uma verdade interessante, sim? Nós teremos que dar contas sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu, sobre os recursos. Lembram aquilo que nós vimos em Gênesis, no início do culto? É interessante, não é? Deus cria tudo, Deus cria a criação toda, como nós sabemos, e cria o homem, sim, no 6º dia. E dá a ordem ao homem que o homem tem que administrar a sua criação. Sim? Que ele tem que administrar a criação, tem que multiplicar filhos, multiplicar recursos. Deus está a entregar, e é uma coisa muito interessante, porque justamente disso é depois que Deus vai pedir conta ao ser humano. Como que nós gerimos aquilo que Deus nos deu? Sim? Mas vamos ir pensando por partes. Sim? Primeiro, vamos pensar no Senhor. Sim? Deixa-me só voltar aqui ao início da parábola, verso 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Sim? É o Senhor a chamar aqueles que o serviam e lhes deu aquilo que era dele. Sim? Não era dos servos, não é que era uma herança para eles, não é que ele estava a traspassar ao nome dos servos aquilo que era do patrão. É o patrão entregar-lhe coisas. Sim? E ali diz o texto, a um deu 5 talentos, a outros 2 e a outra 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Primeira coisa que nós podemos ver aqui, e quando nós conectamos esse Senhor a Deus, é que Ele é dono de tudo.
Sim? Deus é o Senhor de tudo. Uma coisa que uma vez alguém me falou, não é? Ah, nem estávamos falando algo de finanças, mas um irmão saiu a falar, pastor, o pastor não pode exigir nada dos membros, porque somos nós que estamos a ganhar o pão. O nosso trabalho é que nos dá de comer. Sim? Que é um pensamento comum, um pensamento que o mundo tem. O meu trabalho é aquilo que me dá de comer. Sim? Mas há uma pequena questão que nós poderíamos estar a esquecer ali. Por que nós podemos ter trabalho? Por que nós podemos ter comida? Quem que nos dá isso? Biblicamente pensando, tudo pertence a Deus. Sim? Tudo pertence a Deus. Até o trabalho que tu tens é propriedade de Deus. Se Deus não quisera que tu tenhas esse trabalho, tu não o terias. É tão simples como isso. Se Deus não quisesse que tu tivesses os recursos, os bens que tu tens, tu não poderias tê-los. Sim? Por quê? Por que nós podemos falar isso? Primeiro, porque Ele é criador de tudo. Sim? Quem que criou tudo que nós temos? É Deus. Então, o Criador é o dono da sua criação. Não fomos nós que decidimos, por exemplo, que as folhas dos árvores tinham que ser verdes. Quem que decidiu isso? Foi o Senhor. Claro que não sabemos todo o processo que há por trás, mas Ele é o proprietário da sua criação. Como Deus Criador, Ele tem direito sobre tudo. Por isso que Ele, por exemplo, pode tomar a decisão de acabar com o mundo, como fez em Gênesis capítulo 6. E escolher um homem como Noé e falar, como que afogar o mundo em um dilúvio. Qualquer um poderia dizer, mas por que Deus faz isso? E a resposta é, porque Ele é o dono. Ele pode fazer aquilo que Ele quer com aquilo que lhe pertence. Assim. Vamos a ler um salmo. Alguém pode ler, por favor? Salmo 24. Vou ver se consigo chegar aqui rápido. Salmo 24, verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e que voa sobre as correntes. Interessante, sim. Na versão que temos aqui diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é de Deus. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos lembrar e precisamos reconhecer. Tudo pertence a Deus, não é? É interessante. Deus não nos deve nada, ainda que muitas vezes nós reclamamos, como se Deus nos devesse alguma coisa. Sim? Há um texto, irmãos, que eu gosto muito e de tanto em tanto eu preciso voltar a ler esse texto, que é Jó capítulo 41. Sim? Se os irmãos conhecem o livro de Jó, o livro de Jó está a relatar o sucesso na vida de um homem e uma família que, por uma questão de provar a fidelidade de Jó, Deus permite que Satanás atinja os bens primeiro, a família depois, e depois até o próprio corpo, no sentido de colocar uma doença em Jó, não é? Mas é interessante que essa parte do capítulo 1 não acaba senão fazendo a afirmação, em tudo isto Jó não pecou, nem reclamou de Deus que Deus estava a ser injusto. Claro que tanta dor, tanta coisa, não é, acontecer, e ele era ser humano, não é, faz que Jó comece a não reclamar, mas sim a expressar a sua dor. Ele expressa a sua dor, e ele fala, por exemplo, se Deus me permitisse a mim poder falar com ele, eu falaria do meu caso. E Deus veria que eu não fiz nada para merecer aquilo que está acontecendo comigo. Sim. E depois estão os seus amigos que vão falar uma e outra vez para não, Jó, tu alguma coisa fizeste, por isso que Deus mandou esse mal para ti. Até que aparece um jovem e falar, não, sim, Deus faz aquilo que ele quer.
Por que ele deveria dar contas? E é interessante, Deus próprio vai falar para Jó, não é? No capítulo 41. Versículo 11. Quem pode ler, por favor? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Interessante. A quem que eu, Deus está a falar, tenho que prestar contas. Sim? Quem que me deu as coisas? Foi alguém me deu? Foi tu, Jó, que me disse o direito para que eu pudesse ser dono de todas as coisas? Não, é totalmente o contrário. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus não tem dívida com ninguém. Sim? Eu falei, irmãos, nós vamos ir rebatendo também pontos da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fala, por exemplo, que Deus nomeou como seu gerente a Adão, não é? E quando Adão pecou, ele transferiu isso a Satanás. Então, Deus não tem direito sobre a criação, porque o homem tinha esse direito, mas o direito de Adão foi traspassado a Satanás. Quem tem o direito sobre a criação hoje é Satanás. A não ser que o próprio homem volte a dar direito a Deus, Deus não pode fazer nada na criação. Isso já merecia. Mas por isso é que surgem ideias, por exemplo, que eu posso decretar, que eu posso, como que é outra palavra? Mandar que aconteçam coisas e essas coisas vão acontecer. Porque quem que é o dono de tudo? É o homem. Deus transferiu isso e, coitadinho, ele não consegue recuperar os direitos. Sim, não consegue recuperar os direitos da sua criação. É isso o que nós vemos na palavra do Senhor? Não, irmãos. Deus não tem dívidas. Deus não tem dívidas com a sua criação. É mais, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Ele poderia continuar a ser Deus sem que nós existíssemos. E essa é uma verdade que nós precisamos lembrar. Lembram em Gênesis, depois de que Deus ia criando, Gênesis capítulo 1, ele criou o dia e a noite. Sim? No primeiro dia ele falou, seja a luz, e cada ato de criação acaba com uma expressão. Viu Deus que era bom. Não era mais ou menos. Não era, poderia ser melhor. Não, Deus estabeleceu isso, é bom. Por quê? Porque ele é o Criador, ele é justamente aquele que faz todas as coisas. Não é? Ainda o pecado não consegue destruir a perfeição da criação do Senhor. Por isso que nós temos, por exemplo, desfrutamos. Sim? Eu tenho irmãs, não é, que tu entras no seu perfil de Instagram e tu podes ver ali o sol a sair da sua janela. Bom dia. Sim. Mas por que isso é possível? Justamente porque a perfeição da criação de Deus continua. Sim? Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos ter sempre verão e inverno, outono e primavera. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Sim? Entre parênteses, ali nós podemos combater também uma nova religião que está a surgir, que é a religião do câmbio climático. Sim? Há câmbio climático? Sim, existem. Sim, claro que sim, nós sabemos que sim. Mas Deus está no controle. Ninguém vai poder mexer com isso, a não ser que Deus faça uma mudança. Uma coisa interessante, irmãos, que nós podemos continuar a ver aqui é que Deus é um Deus rico. Concordam comigo? Ele é um Deus que tem muitos recursos. Tudo pertence a Ele. Sim? Tudo pertence a Ele. Então, a riqueza não é motivo para que Deus deixe de ser Deus. Ele é generoso, ele é completo e ele se glorifica através das riquezas. Interessante, nós vemos, por exemplo, a Paulo falando a Timóteo
que ele diga, que ele fale com os ricos desse mundo para que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos providencia tudo com abundância para nossa satisfação. Mas continuam a ser ricos. Deus dá uma chamada de atenção para aqueles que têm dinheiro, sim? Mas Deus não fala que o fato dele ser rico seja um problema, sim? A questão está em que nós precisamos entender como que Deus age, não é? A Igreja Católica, por exemplo, ensina que ser pobre é uma bênção. Sim? Ou seja, tu queres ser abençoado, ser pobre, ser coitadinho, para que o Estado te dê aquilo que tu precisas. Porque o Estado é responsável de dar-te todas as riquezas que tu queiras. E nós gostamos disso. Quem que não gosta de subsídio, por exemplo? Sim, de ter subsídios de férias, subsídio de alimentação, é muito bom. Sim, o Estado obrigando aos patrões a dar mais dinheiro, gastar mais dinheiro para que nós possamos ter benefícios. Só que ali vai aparecer o Estado a falar, não é? Sou eu que te di tudo isso. Está mal? Não, não está mal. Mas, de novo, ser pobre não significa necessariamente que nós estamos mais perto de Deus. Nós precisamos entender, de novo, como que Deus faz. Deus é o dono de tudo, ele não deve nada a ninguém. Tudo que ele fez é bom, incluindo nossas riquezas. O segredo para lidar bem com o dinheiro não é fugir dele, mas submetê-lo ao senhorio de Cristo. Sim? Submetê-lo ao senhorio de Cristo. E isso nos leva a outro princípio que nós podemos ver nessa parábola. O Senhor foi que ele voluntariamente deu dos seus bens, não é? E se nós levamos isso a Deus, Deus dá a seus filhos as suas riquezas. Deus é quem nos dá suas riquezas para que nós administremos. Sim? Sendo Ele o dono de tudo, Ele nos dá parte da sua riqueza, assim como fez o Senhor com os seus servos nessa parábola. Tudo que nós temos, irmãos, é porque Deus nos permitiu ter. Nunca vou esquecer, nós tínhamos a nossa casinha, nossa primeira e única casinha que nós conseguimos ter o nosso nome, construir, e literalmente construímos, Laura e eu, com as nossas mãos. Mas era uma casinha de madeira com teto de fibra de cimento, sim? Aquele que estraga muito facilmente. E depois, com o tempo, conseguimos ter um carrinho também. Sim? E sempre falamos que esse carrinho era do Senhor, porque foi Ele que nos providenciou. Então, e nós usávamos para a sua obra, não é? Então, o carrinho é do Senhor. 21 de setembro, dia da primavera, eu lembro que nós estivemos na igreja um sábado à noite. Voltamos à igreja, não é? Por volta quase da meia-noite, quase 1 da manhã, veio uma tormenta com granizo. E esse granizo, irmão, acabou com o nosso teto. Mas literalmente acabou. E nós estávamos lá, o Lucas era o único que não estava conosco, estava a Ana, estava o Daniel. A única coisa que eu consegui fazer foi pegar neles, não é? Pegar uma manta, cobrir a Laura e a Ana, e o Daniel estava do meu lado, e nós ficamos debaixo de uma porta. O único lugar no teto que não foi estragado foi o lugar onde nós estávamos. Sim? Só esse 1 metro quadrado ali é que não estragou. Depois, estragou tudo. Sim? Estragou tudo mesmo. Pronto, graças a Deus, os irmãos, a primeira coisa que tínhamos, irmãos que eram vizinhos, a primeira coisa que eles fizeram, não é, quando passou isso, eles foram correndo à nossa casa, porque sabiam que alguma coisa tinha acontecido, levaram a Laura e a Ana à casa dos meus pais e ficamos com o Daniel. E estávamos sem teto, não é? E tínhamos todas as nossas coisas lá. Então, a minha oração ao Senhor foi: Senhor, por favor, faz que pare a chuva. Senhor, eu vou perder tudo que eu tenho. Tudo, Senhor. Tu me diste isso, então vou perder tudo. Por favor, para a chuva, Senhor. Sabe o que aconteceu? Choveu mais forte. E no meio da chuva, irmãos, eu sentei ali na água e comecei a rir. Porque eu lembrei, quem que sou eu para falar a Deus o que Ele tem que fazer ou não? Se era verdade aquilo que eu estava a falar, tudo isso era dele. Sim? Então, se ele queria estragar, ele podia estragar. Se ele queria
dar de novo coisas novas, ele poderia fazer, mas tudo é dele. Mas o mais engraçado, irmãos, é que a nossa casa, a granizada, acabou com a nossa casa. O carro, nenhum golpe ele recebeu. Então eu falei para o Senhor, claro, aquilo que é teu protege, não é? O meu não, mas o teu tu não deixa isso acontecer nada. Irmãos, tudo que nós temos é do Senhor. Nós precisamos ser lembrados disso. Ele nos deu. Ele nos deu. E interessante, nós geralmente o que nós fazemos, nós nos comparamos com outros, não é? Por que os outros têm problema de imigrante? Qual que é o maior problema do imigrante? Ou porque dos novos imigrantes que nós temos? Porque vem, não é, nas redes sociais, que aqueles que estão na Europa, eles estão a viver a vida, não é? A boa vida, olha aqui o meu carro, olha ali a minha casa, olha, eu posso viver por 10 euros no mês. Mentira! Sim? Ninguém fala de quanto sofreu para conseguir aquilo, ou quanto está a sofrer para pagar aluguel da casa que tem, não é? Mas tudo é bonito, sim? Tudo é bonito. Então, o que as pessoas fazem? Deixam tudo que tem para vir, porque eles também querem ter aquilo que os outros têm. Chegam cá, estão 1, 2 meses, 1 ano, e acham que em 1 ano já podem ter aquilo que outros que estão por 10 anos já têm, não é? E eles começam a ficar amargurados. Por que eles podem e eu não? Como que eles conseguem e eu não? De novo, nós precisamos lembrar, quem dá as coisas a cada um de nós é o Senhor. E Ele o faz em diferentes medidas. Por que Jesus não falou que todos receberam 5 talentos? Por que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro só recebeu 1? Qual que é a explicação? O próprio texto nos fala, e vamos voltar ao texto, não é? Mateus 25. E versículo 15, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Essa é a explicação, irmãos. Sim? Essa é a explicação. Por que Deus não me dá a mesma coisa que dá a outro irmão que é bem abastado, ou que tem muitos recursos? Talvez uma das explicações justamente é que tu ainda precisas aprender a ser um bom gerente, a gerir aquilo que o Senhor te dá. Sim? E sabes onde se vê isso? Geralmente, irmãos, nessa caixa que está aqui. Sim? Porque nós começamos, o pensamento de crente geralmente é, eu vou começar a dar para o Senhor quando eu tenha muito. Sim? Só que nós esquecemos que onde que nós aprendemos a ser fiéis? No pouco. Sim? No pouco que eu aprendo a ser fiel. Se eu, aquilo pouco, consigo gerenciar responsavelmente, não é? E fazer multiplicar. O que tinha 5, tinha muitos recursos. Vamos colocar, tinha 100.000 euros. Claro que ele poderia fazer trabalhar isso. Claro que era muito fácil fazer trabalhar isso. Mas o que teve 2 fez a mesma coisa. Então, não é quantidade, é coração. O que está no meu coração? Melhor dito, onde que está o meu coração? Onde que está o meu tesouro? Então, Deus, claro que nos dá conforme a nossa capacidade. Não há pior coisa que Deus poderia fazer que nos abençoar com coisas que nós não sabemos administrar, porque estragaríamos tudo. Sim? Seria terrível. Então, Deus dá a cada um conforme as Escrituras, não é? E nós precisamos ser lembrados disso. Uma coisa interessante desses servos, irmãos, é que os primeiros 2, eles começam a fazer trabalhar os recursos que o Senhor lhe deu. Sim. A diferença do terceiro, que ele, pelo medo que ele tinha, o que ele fez foi cavou um buraco e colocou ali. Mas esses 2 primeiros servos, eles trabalharam. Como que o
o detalhe que nós temos é, primeiro, aqui no versículo 15, ele ausentou-se logo para longe, não é? Depois, versículo 16 diz, e tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos, a mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, esse é o detalhe que diz o texto, né? Veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Eles tiveram muito tempo para fazer isso. Sim? Não é uma coisa de um dia para, de um mês para outro. Não é que eles investiram nesses 5 talentos e já se converteram desses. Foi um período de tempo longo, passou muito tempo. Mas eles, é interessante, os primeiros 2, o que eles fizeram trabalharam aquilo que não era deles, era do seu patrão, e por ser do seu patrão, eles colocaram muita diligência para fazer que isso se multiplicasse. Sim. Mudaria nossas vidas se nós começarmos a perceber que aquilo que nós temos pertence ao Senhor. Daríamos um melhor trato às coisas, não é meu, é do Senhor, eu preciso aprender a cuidá-lo, mas também eu preciso aprender a que isso cresça. Como que eu posso ser melhor na minha área? Sim? Como que eu posso ser melhor na minha área? Uma das lições que eu aprendi do meu sogro, irmãos. Ele faleceu com 55 anos, vai ser uma viga se é 55 ou 56. Mas ele morreu estudando. Ele tinha uma licenciatura em bibliotecologia, ele sabia gerir bibliotecas. Ele estudou psicologia, acabou isso, e estava por estudar direito para ser advogado quando ele faleceu. E uma das coisas que ele falava é: eu sei que eu tenho capacidade, e eu quero aprender mais, eu quero crescer. Vocês, irmãos, são todos muito mais novos que eu. Sim. Vocês têm capacidade de crescer na vossa maneira, na vossa preparação. E eu gostaria que vocês façam isso. O Senhor vos deu inteligência. Sim? O Senhor vos deu recursos. Claro que isso significa, talvez, que tem que mudar prioridades. Sim? Mas a melhor maneira que vocês têm para que os recursos que o Senhor vos deu, financeiros, bens materiais, seja o que for, cresçam, é se vocês crescem na capacidade que vocês têm também, se são melhores naquilo que o Senhor vos permite ser. E essa é uma maneira de ser bons gestores daquilo que o Senhor nos deu. Martinho Lutero falava, não é? Seja o crente um sapateiro, ou seja um príncipe, tem que fazê-lo da melhor maneira possível, para glorificar ao Senhor, ao seu mestre. Então, uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa maneira de pensar, muito possivelmente é isso. Sim? Tudo que tu tens é do Senhor, e tu precisas se capacitar para que isso aconteça da melhor maneira possível. Uma coisa que acontece muito nas igrejas, irmãos, e acontece conosco, nós temos irmãos que são preparados na área de finanças. Sim? Então, chamamos, por exemplo, para ter uma série de palestras sobre finanças, como podemos fazer o orçamento, como podemos fazer melhores compras, como podemos fazer que o nosso ordenado, o recurso que nós temos, seja bem utilizado. E a maioria das vezes, ninguém participa disso. Sim? Porque nós achamos que a área financeira é uma coisa pessoal minha, ninguém tem o direito de entrar lá. Claro, porque é o meu dinheiro, não é? E ninguém pode me ensinar o que fazer com o meu dinheiro. Mas uma das coisas que nós precisamos corrigir é isso, não é o teu dinheiro. Sim? É o dinheiro do Senhor. Não é o teu carro. É o carro do Senhor. Sim, mas eu estou a pagar em prestações. Mas pronto, o Senhor te dá essa possibilidade. O Senhor é que está por trás. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer na maneira que nós fazemos, irmão. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como que eu posso fazer mais
e melhor com aquilo que o Senhor me deu? Como que eu posso ser mais e melhor? Porque se tu estás a trabalhar somente para sobreviver, tu precisas te arrepender dessa ideia também. O trabalho é o meio que o Senhor te dá para que tu ganhes o sustento da tua família dignamente. Mas não só. O Senhor te dá trabalho para que tu ganhes recursos também para que o seu reino possa crescer. Sim? E vocês, irmãos, têm a bênção, não sei se a bênção ou não vou falar que seja maldição, não é? Mas o problema de que vocês conhecem agora um pastor que quer ser o vosso pastor, que não fica contente só com uma igrejinha. Temos muito trabalho a fazer, há muita coisa que nós precisamos fazer ainda, há muita gente a morrer sem ouvir o evangelho. E de onde que vão sair os recursos? Os americanos? São eles que têm que mandar os recursos para nós? Ou os recursos vão sair de nós, para que o trabalho que tem que ser feito seja feito? E ninguém está a falar, irmãos, em dar mais aquilo que podemos dar. A questão é ser bons gestores daquilo que Deus nos deu, para que o Senhor seja glorificado naquilo que nós fazemos para Ele. Sim? Para que nós fazemos. Uma das lutas, e desculpem que eu vou abrir o meu coração, mas uma das lutas de alugar um local aqui em Monção, irmão, sempre foi a questão é que eu não queria alugar uma lojinha. Sim. O que fazem as igrejas, geralmente? Encontram uma lojinha, ou um local que é para loja, não, e alugam isso. E acabou. Mas qual que é a mensagem que nós estamos a dar do Deus que nós temos? Do Senhor que nós estamos a seguir? Alguém que se conforma com coisa pequenina. Total, nós já estamos confortáveis, não é? Se para nós já dá. Mas nós precisamos pensar da maneira que o nosso Senhor nos deu. Nós temos esse local. Para mim, e estou a falar contra mim também, é um problema ter somente uma ou duas atividades aqui por semana. Nós não estamos a gerir bem os recursos do Senhor. Nós não estamos a pagar um aluguel que não é barato, mas nós estamos somente 2 vezes. Então, nós precisamos pensar como podemos nos fazer funcionar, fazer render, que isso aqui, esses 5 talentos ou 2 talentos que o Senhor nos deu, possa render para mais. E para que nós possamos, de novo, glorificar ao nosso Deus sobre isso. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximou-se que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Será que ele ia morrer? Não, não está a falar disso, irmão. Fala que, lembra, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Muito possivelmente, o Senhor depois iria fazer mudanças no seu, sei lá, que ele tinha lá, uma fazenda. E aquele que tinha 5 talentos, que deu 5 mais, ele iria ter talvez uma posição melhor dentro daquilo que era o Senhor. Sobre pouco fuiste fiel, sobre muito te poderei. Por quê? Por causa da fidelidade, ser fiel naquilo que nós temos. Faz um repasso mental, irmãos. Como que tu estás a gerir o teu tempo? Sim? Como que estás a gerir? Estás a dormir aquilo que é necessário? Dormir pouco não é gerir bom o tempo também. Dormir muito também não significa gerir bom o tempo que o Senhor nos dá. Sim? Estás a ter o tempo como para com Deus? Qual que é a resposta que nós damos a nós próprios quando ouvimos temos que fazer um devocional pessoal? E a resposta é: eu não tenho tempo. Mas todos nós recebemos as mesmas 24 horas do dia. A pergunta é: como que eu estou a gerir esse meu tempo? Sim? Esse é meu tempo. Se eu vou deixar um tempo para... O que acontece comigo? Vocês podem ver, não é? Todas as manhãs eu sou a enviar os versículos, não é? Tanto em texto como em áudio.
Mas se eu não faço na hora que eu tenho estabelecido na minha agenda diária, eu esqueço, irmãos. Eu esqueço, e a Amanda tem que aparecer ali, pastor, eu esqueci. Então tenho que enviar. Sim? Mas é por uma falta de gerir bem o meu tempo, o tempo que o Senhor nos deu. Sim? Como estás a gerir os teus relacionamentos? Também o Senhor te dá relacionamentos. Como tu estás a gerir isso? Sim? Porque tu não podes dedicar o mesmo tempo a todos. E a Bíblia é muito clara que pessoas que não são de ajuda para teu crescimento pessoal, tu não podes ter relacionamento com eles. Aqueles que te afastam do Senhor, tu deverias cortar. De novo, como estás a gerir os teus relacionamentos? E como estás a gerir os recursos que o Senhor te deu? Sim? Uma das coisas que doe muito no meu coração, irmãos, nós aqui na Europa, comemos a mais e nós despejamos muita comida fora. Se minha mãe, que sempre me falava, não é que se eu não comia sopa, havia crianças na África que estavam a passar fome, se houvesse disso, seria terrível. Mas nós temos que ser melhores gerentes da comida que nós fazemos também. Sim? E são coisas que nós precisamos relembrar. Por quê? Porque nós vamos dar contas daquilo que o Senhor nos deu. Ele nos vai pedir contas, irmão. E ele não é glorificado quando nós não somos bons gerentes. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chega o terceiro, e aqui é o foco da parábola. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Sim. Ele não perdeu o seu talento. Coisa boa, não é? Ele não perdeu. Assim como o Senhor entregou, ele voltou a entregá-lo. Mas olha as coisas que ele fala para o seu Senhor, irmãos, no versículo 24. Senhor, eu conhecia-te. Interessante essa pequena expressão ali. Eu conhecia-te. Que és homem duro. Sim? Que és homem duro. Que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. O que ele está a falar para o seu patrão, irmão? Sim? Tu querias que eu fizesse trabalhar esse dinheiro, mas esse não é o teu direito. Porque aí seria o meu trabalho. Sim? Seria aquilo que eu me esforcei. E tu queres tirar lucro do meu esforço? Sim? E eu te conheço. Olha, isso que tu fizesse com esses outros 2. Eles passaram mal muitas vezes, mas para dar-te lucro. E isso que significa? Ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Não foi teu trabalho, foi o trabalho deles. Então, eu sou esperto a mais e eu não vou cair. Eu não caía nessa armadilha. Sim? Mas também eu tinha medo. Sim? Medo de que as coisas não ocorressem como eu desejasse, não é? Então, perder tudo. Então, o que eu fiz foi esconder aquilo que tu me deste. O que acham desse servo ali? Primeiro, ele ofende o seu senhor. Sim? Segundo, ele assume coisas que ele não sabe. E terceiro, ele não faz nada. Sim? Vamos supor que o seu senhor demorou 5 anos em voltar. 5 anos ele não fez nada com esse dinheiro. Por isso que o patrão responde, não é? Respondendo, porém, o seu senhor diz-lhe: mau e negligente. O que é ser negligente, irmãos? Sabe, conhecem essa palavra? Ou nas vossas Bíblias tem vocês uma palavra diferente? Irresponsável, sim. Não fazer aquilo que tu tens que fazer. Tu sabes que tem que fazer, mas não o fazes. Então, mau e negligente a servo. Os outros eram bom e fiel. Esse aqui é mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeia, junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros,
e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Era simples. Se ele não queria correr risco, o que ele poderia fazer? Dar esse dinheiro a pessoas, banqueiros naquele tempo, não é que faziam troca de dinheiro e tudo, e que pagavam interesse por aquilo que, o dinheiro que eles usavam dos outros. Pelo menos isso ele poderia ter feito. Talvez ele não iria ganhar um talento mais, mas em 5 anos, pelo menos interesses iria ter. Sim? Interesses iria ter. Então, o que Jesus está querendo ensinar-nos, irmãos, com essa parábola? Nós precisamos conhecer o nosso Deus primeiro. Ele não conhecia o seu patrão. Ele não conhecia a qualidade do patrão que tinha, não é? Ele não sabia como se relacionar com ele. Nós precisamos aprender a saber, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. E isso inicia reconhecendo que ele é o dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Ele é que nos dá, nós não temos nada. Se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos nada. Ele nos dá dos seus recursos. E terceiro, eu preciso trabalhar aquilo que Deus me dá. Eu preciso fazer render aquilo que o Senhor me dá. E estamos a falar não somente, de novo, de finanças, de dinheiro. Estamos a falar de todas as áreas da nossa vida. Sim? De todas as áreas, tudo aquilo que nós somos. Será que eu posso estudar mais? Será que eu me posso preparar mais? Será que eu posso conhecer melhor a minha profissão? Sim. Será que eu posso passar a ascender naquilo que eu estou a fazer? Será que eu posso deixar de ser empregado e passar a ser um empreendedor? Claro que tem os seus riscos, mas são perguntas que nós precisamos fazer. Mas avaliar também as capacidades que o Senhor nos deu. Se o Senhor me deu capacidade para eu poder estudar, eu poder ler, eu poder aprender mais, eu preciso usar isso. Se eu sou bom com os números, se eu sou bom com dinheiro, será que eu não posso empreender mais coisas com a ajuda do Senhor para crescer? Como que eu posso tirar mais benefícios que eu possa medir da minha estadia na Europa? A diferença daquilo que eu teria na minha terra. Um ditado que se fala no Paraguai, irmão, sempre é que o paraguaio é trabalhador, mas só descobre isso quando ele sai fora. Porque ele vem à Espanha, não é, Europa, e trabalha como burro. E ganha dinheiro. Se ele trabalhasse dessa mesma maneira lá na sua terra, ele também teria dinheiro. Só que ele precisa que alguém esteja em cima dele para fazer o trabalho. Aqui tu não tens opção. Lá tu podes deixar de trabalhar um mês. Tem a casa de mainha, não é? Eu posso ir a comer lá. A comida, a mainha nunca me vai deixar sem comer. Deixa eu trabalhar um mês cá. Mainha não está cá para me ajudar. Então, eu preciso aprender, saber, Deus me dá para que eu possa geri-lo, para que eu possa multiplicá-lo de maneira correta. Mas para isso eu preciso receber a ajuda. Por que o Senhor foi tão duro com esse trabalhador, irmãos? Versículo 28. Tirar-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10 talentos. Parece injusto, não é? Parece que o Senhor foi injusto. O que acham? Interessante, o próprio Jesus vai responder. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Sim? Sabem que, irmãos, quando nós somos maus administradores daquilo que Deus nos dá, nós estamos a evidenciar que nós não acreditamos no nosso Deus. Sim? Quando nós assumimos compromissos que nós não podemos enfrentar, nós não estamos a confiar em nosso Deus. E isso só significa que nós não o conhecemos. Por isso que o versículo 30 acaba, não é? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá. Ok. Tudo que nós temos tem que glorificar ao Senhor. Deixe-me só fazer pequenas aplicações rápido sobre esse texto, irmãos. Nós precisamos aprender e realmente assumir que todo
depende e tudo é do Senhor. Se isso nós assumimos, nós vamos ser libertados das nossas circunstâncias. Nós agimos em base àquilo que acontece conosco. Sim. Eu fico doente hoje, vou ao centro de saúde, pronto, não sabemos como funciona, nos dão aquela pulseira branca, não é? Isso significa que podes voltar o mês seguinte, que ainda não vamos chamar o teu nome. Então, ali tu pensas, eu preciso de um seguro. De novo, confiando no Senhor, eu posso não reagir às circunstâncias, mas começar a olhar para coisas que são realmente necessários para mim, não é? Eu posso descansar. Eu não preciso ficar estressado por aquilo que acontece. Por que nós estamos a sofrer de ansiedade? Por que nós sofremos de depressão nesse tempo que nós vivemos? Porque nós somos o dono daquilo que nós temos. As coisas acontecem pela minha causa, quando eu deveria aprender a descansar no Senhor. É Ele que me dá. Quando eu reconheço que tudo que eu tenho é do Senhor, eu vou ser libertado do materialismo. Sim? O que é o materialismo? O amor às coisas. Sim? Eu tenho um carro bonito, sim? Tenho um carro muito bonito, estou feliz com o meu carro. Chega uma dessas tormentas que nós temos aqui, cai uma árvore em cima dele. E eu entro em depressão porque perdi o meu carro bonito. Sim? Por quê? Porque eu amava o meu carro. Mas se o carro é do Senhor, qual que deveria ser o pensamento? Senhor, o teu carro estragou. Precisamos outro carro. Percebe, irmãos? Estou a ser um bocado exagerado, mas confiar, aprender que tudo é do Senhor, nos ajuda a confiar nele, nos liberta de amar as coisas, porque não é meu, é do Senhor. Eu não fico atado a isso. E saber que tudo é do Senhor me faz ser generoso. Sim? Generosidade é uma marca do crente verdadeiro. Então, eu não começo a pensar, mas se eu dou do meu prato de comida para outros, vai faltar para mim. Não, a minha oração vai ser diferente. Senhor, precisamos dar esse prato de comida para fulano que está a precisar. Sim? Porque não é meu, é o Senhor que me dá. E isso me dá liberalidade, isso me faz ser generoso. É interessante que para o mundo a generosidade é a parte, ou a minha parte, que eu estou disposto a partilhar. Então, quando eu penso, não é, mas se eu dou isso, vai faltar-me. Mas quando são as coisas de Deus, muda. Porque é aquilo que é de Deus que eu estou a dar. Sim? E nós temos exemplos na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, as igrejas em Macedônia. Eles deram uma oferta generosa para a igreja em Jerusalém, ainda que eles estavam em crise. Ainda que eles estavam em crise. Sim? Mas eles o fizeram em alegria e com um coração grato. Deus é o dono de tudo e tudo que temos é possessão dele. Há um pensador, um pastor do século XVII que diz: aquele que provê esta vida, mas não cuida da eternidade, pode parecer sábio por um momento, mas é um tolo para sempre. Sim? Nós estamos de passo, irmãos. Estamos de viagem. Nós precisamos lembrar isso. Que o Senhor nos encontre como bons administradores e que nós possamos ouvir essas palavras. Bom e fiel servo. Um pouco fuiste fiel, sobre muito te pondré. Sim? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Quem que é o dono daquilo que tu tens? Fiquem em pé, irmãos, vamos orar.